Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje falando de Sara, com essa série que nós colocamos alguns vídeos sobre alguns personagens bíblicos. E hoje nós trouxemos a Sara para finalizar, né, o mês das mulheres, né? Que é comemorado em março, o Dia Internacional da Mulher. Então a gente quis trazer esse de Sara, tá certo? Mas antes de tudo, nós pedimos que vocês curtam e se inscrevam no nosso canal, né? Ative as notificações lá no sininho, porque ajuda para que outras pessoas possam ser alcançadas, tá certo? Antes também de mais nada, queremos agradecer por vocês estarem sempre aí deixando os feedbacks, né? Se vocês quiserem algum personagem específico, comenta aí, deixa aí nos comentários que a gente vai analisar e aí vai colocando os vídeos à medida do possível, tá certo? Antes também de começarmos, queria que nós fizéssemos uma pequena oração, tá certo? Oremos. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por mais esse momento. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados, porque somos falhos, mas te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Nos ajuda a termos mais fé, aprendermos mais de ti e abençoa cada pessoa que assiste esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, também antes de começarmos, eu queria deixar aqui a indicação e a disponibilidade de entregarmos para vocês esse livro, que é o livro do ano, né, da nossa igreja, que ele fala sobre esperança. Nos capítulos dele, fala sobre pandemia, que nós estamos vivendo, né, pestes e profecias, vitória contra o medo, a vacina definitiva, um poderoso equipamento de proteção relacionado aos EPIs, né, que é o equipamento de proteção individual, mas aí menciona de uma outra forma. Permaneça saudável em um planeta doente e depois de tudo isso, matando a saúde financeira, mantendo, desculpa, a saúde financeira e onde encontrar segurança. Tudo isso nesse livro do Mark Finley, tá? Nós estamos fazendo doações desse livro. Caso você tenha interesse, fala com a gente aí nos comentários, deixa o seu WhatsApp nos comentários que a gente vai entrar em contato com vocês para enviar esse livro totalmente gratuito, tá certo? É um presente que estamos precisando num momento de tanta incerteza, tá certo? Inclusive, eu deixei aí esse trechinho do livro. Não vou ler esse texto todo, eu só vou ler aqui que ele fala, o autor fala de uma experiência que ele teve quando ele teve que ir ao médico, né? E ele estava com um problema aí específico de saúde e uma das terapias recomendadas pela equipe médica foi a oxigenoterapia hiperbárica. É que é necessário entrar em uma câmara hiperbárica de oxigênio e permanecer lá por cerca de 2 horas, todos os dias, num total de 35 a 40 sessões. E aí, quando o dono da clínica me explicou como funcionava o tratamento, avisou que o problema de muitas pessoas que entram na câmara não é a claustrofobia, mas a falta de confiança. E ele diz: não é possível sair sozinho da câmara. O paciente precisa ter confiança absoluta de que o operador o tirará de lá após o procedimento. E a confiança promove a calma. E ele diz que quando entrou na câmara, depositou toda a confiança dele no técnico, né? E não sentiu medo, pois confiou em quem estava operando a máquina. Acreditei que a pessoa no controle sabia o que estava fazendo. E aí ele diz: quando passamos por experiências desafiadoras, quando o medo cresce, a ansiedade ameaça a nossa alegria, podemos ter confiança absoluta em Cristo. É Jesus quem está no comando e ele sabe o que faz. A resposta para os temores é crer que Jesus se faz presente nas tempestades da vida e nos acompanhará em meio a qualquer situação. O medo é uma emoção, a fé é uma atitude e uma escolha. E aí ele fala um pouco mais, ele relata um pouco mais sobre essa experiência, mas eu não vou ler tudo para não tirar o gostinho de vocês do livro, certo? Então deixa aí o seu contato se você quer, que a gente vai enviar para você. Bom, Sara, né, inicialmente chamada de Sarai, teve uma mudança de nome aí, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Significa princesa e mulher nobre, esposa de Abraão e também meia-irmã. Se você não sabia desse contexto, dá uma olhadinha lá em Gênesis 20,
que fala um pouquinho disso, né? Filha de Terá, que também era pai de Abraão. Dá uma olhadinha em Gênesis que você vai ver esse contexto aí dela ser esposa e meia-irmã de Abraão. O seu filho, né, Isaac, e iniciando o contexto, né, dessa personagem tão importante da Bíblia, que é Sara, ela era estéril, certo? E por conta disso, tinha-se o costume da mulher arrumar uma outra mulher que pudesse gerar um filho para o seu marido, né? Era um costume. Eu dei uma pesquisada e vi que tinha uma legalidade nesse quesito. E ela duvidou da promessa por ser estéril, certo? E aí veio a proteção de Deus, mesmo ela duvidando, né? Mesmo ela zombando de Deus por conta da esterilidade, Deus mostrou a proteção para ela em diferentes contextos. Mas em duas ocasiões, Abraão mencionou Sara como sua irmã em vez de esposa. No Egito, inicialmente, porque ele estava pensando em si mesmo, porque Sara era uma mulher muito bonita e o rei ele poderia querer ficar com ela para si e matar Abraão. Então, por conta disso, ele apresentou a ela, quando eles saíram de Canaã, ele apresentou Sara como irmã. Se você quiser dar uma olhadinha, está em Gênesis 12, 10 e 11, você dá uma olhada no contexto. E a segunda ocasião foi quando o rei de Gerar, né, Abimeleque, Abraão também mencionou como irmã, mas aí Deus revelou ao rei em sonho e disse que se ele desrespeitasse o fato dela ser mulher de Abraão, ele seria penalizado e haveriam consequências. Com isso, o rei respeitou o fato dela ser esposa de Abraão, né? E, inclusive, deu a eles, né, servos, ovelhas e vacas. Então, com isso, aumentou o patrimônio de Abraão por conta da proteção aí de Deus nesses quesitos, né? Dele apresentar ela como irmã, mas Deus estava presente e demonstrou que ela era esposa de Abraão. E aí vem a questão da dúvida, né? Nós sabemos a importância que a mulher tem em todos os aspectos da vida, né? É ela que gera a vida, segundo a vontade de Deus, é claro, mas é ela que é auxiliadora do seu esposo. A mulher, ela é a cabeça em relação aos cuidados do lar, as decisões, assim, em relação ao cuidado do lar, em fazer da casa um lar. Então, a gente vê o peso que a vida de uma mulher tem. Mas aí Sara, ela duvidou, né? Ela zombou de Deus. Por quê? Porque ela era estéril e ela já tinha uma idade avançada quando foi avisada de que geraria um filho. Então, ela quis tomar as rédeas, né, da situação e fez com que a serva a Agar desse um filho a Abraão, que foi chamado de Ismael. A dúvida fez com que ela agisse no lugar de Deus. Muitas vezes nós, mulheres, né, e quando eu digo nós, eu me incluo porque a gente tem o costume de querer ser empoderada, de estar à frente, de tomar as decisões, e às vezes a gente acaba agindo, né, conforme a nossa vontade, conforme a nossa pressa. Muitas vezes nós temos pressa em relação às coisas que nós estamos querendo, estamos buscando, e conforme também aquilo que Deus nos promete, né? E aí, com relação a essa dúvida e a essa atitude de Sara de colocar uma serva para dormir com seu marido, ela obteve consequências, né? Deus cumpriu a promessa e deu a ela Isaac, mesmo ela tendo a idade avançada, mas ela acabou, como eu falei, agindo na frente de Deus, digamos assim, né? E sofreu consequências. E além dela sofrer as consequências, que consequências foram essas, né? Ela teve que conviver ali com a amante do marido dela, teve que ver outra mulher gerar um filho do marido, que era uma coisa que ela queria tanto, que eles queriam tanto, que oraram tanto a isso.
né? E ela teve que viver com a presença dessa pessoa e do filho do marido, né? O filho de uma outra mulher, e também gerou consequência a outras pessoas, que seria Agar, Ismael e Abraão. Porque à medida que ela recebeu o filho da promessa e ela conviveu com Agar e Ismael, e a partir do momento que teve aborrecimentos e teve ciúme, ela expulsou, né, mandou Abraão expulsar Agar e Ismael, e eles foram para o deserto, né? Só que aí Deus também cuidou deles, e também Ismael seria, né, o líder aí de uma grande nação. Não seria o da promessa, porque esse seria Isaac, mas Ismael não foi deixado de mão por Deus, e nem Agar, certo? Ela foi para o deserto e aí deu um copo de água para o filho e ficou esperando a morte. Porém, Deus cuidou tanto dela como de Ismael. E a consequência também gerada para Abraão, porque ele amava seu filho, né? E foi algo que ela mesma fez com que ele fizesse, ou seja, ela que deu a serva para ele, foi o seu marido, e aí ele amava o seu filho, ele não queria se despedir do seu filho, mas ele fez porque queria honrar a Deus em relação à promessa com o seu filho Isaac e também não queria aborrecer sua esposa. Então ele fez, mas ele também sofreu consequências, né? Sofreu mesmo a partida do filho. Então a gente vê aí que as consequências de uma atitude que Sara teve em relação a seguir os planos dela e não esperar os planos de Deus, gerou consequência não apenas para ela, mas para Agar, Ismael e Abraão. E se você for levar também em consideração para o próprio filho Isaac, né, que deixou de ter aí uma convivência com o irmão. Mas mesmo assim, Sara ela é mencionada como um exemplo de fé, certo, na Bíblia. Porque apesar dela ter agido por conta própria, ter duvidado de Deus, ter zombado de Deus, ela era uma mulher de fé. Ela tinha obediência ao marido, ela queria que o marido fosse feliz, tanto que ela quis, né, que ele gerasse um filho, né, por acreditar que ela não conseguiria por conta da idade, por conta da esterilidade. Então, ela queria que o marido tivesse um filho. Então, ela tinha amor por esse marido e era obediente ao marido nesse sentido de querer a felicidade dele, né? Quando eu falo de obediência ao marido, não acreditem que eu estou falando aqui da mulher ser submissa no sentido negativo. A mulher ela é submissa ao marido de forma que Deus, né, quis que fosse. O marido é o cabeça do lar, mas eles estão ali lado a lado, certo? Nenhum acima do outro. Ela também era um exemplo de confiança. Ela também é mencionada em Isaías 51:2, né, que diz: Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e tornei muitos. Então, ela é mencionada aí em outros livros da Bíblia como um exemplo de confiança e de fé. E ela era muito amada, certo? Lá em Gênesis 21:6, mostra todo o cuidado que Deus teve com ela. Teve também a questão da promessa cumprida. Teve o cuidado de Deus em relação lá a Abimeleque, né? Que Deus revelou em sonho que não deveriam mexer com ela, porque ela era esposa de Abraão, ela tinha todo um propósito de Deus por trás. E ele, inclusive, fez aumentar o patrimônio deles. Então, você vê o cuidado que Deus tinha com ela, né? Como ela era amada. E aí, Gênesis 21:6 diz o seguinte: E Sara declarou: Deus fez com que eu risse, e todos que souberem o que me aconteceu hão de alegrar-se comigo, porque haveria de dizer a Abraão que eu poderia vir a ter um menino. E a verdade é que acabo de dar um filho a Abraão, já em plena velhice. Então, a gente vê que nós mulheres temos nossas lutas diárias, né? Seja em trabalho, seja nos estudos, seja com filhos, com o marido, se ele não for da igreja, independente do que for o seu problema e obstáculo.
né? No final, Deus acaba sendo o Senhor da sua vida. E eu quero direcionar essa frase à mulher, como a gente quis trazer a mulher, né, por conta do mês da mulher. Então, esse trechinho vai direcionado à mulher, né? Deus redime, perdoa e chama pelo nome. E às vezes um novo nome para lembrar você de uma promessa que ele tem e de uma aliança, né? A alteração do nome, quando a gente vai ver na Bíblia, ela é mencionada em vários textos, né? Sarai virou Sara, Abrão virou Abraão, né? E entre tantos outros nomes que são alterados e têm um significado, né? Todo novo nome, ele é dado como uma lembrança para que você mudou de vida, que você não é mais aquela pessoa que você era antes de Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas e nada melhor do que um novo nome, inclusive as novas vestes, né? Também na Bíblia fala sobre vestes novas em vários textos. Então a gente vê aí que as vestes, os farrapos, né, sujas, os trapos de imundície, são trocados por roupas brancas, limpas, que faz a menção a uma nova vida. E é uma aliança também, né? É uma promessa, a uma aliança. Então, quando Deus aí trocou o nome de Sarai para Sara, ele quis dizer isso, né? Você tem uma aliança comigo e você lembre da promessa que eu fiz a você. Então, que a gente possa sempre lembrar que Deus, ele está ao nosso lado. A mulher ela tem um papel essencial na casa, em educação de filhos, em transformar a casa num lar, como eu falei. Não que o marido não tenha, ele tem sim, cada um tem seu papel. Mas o da mulher que está ali diariamente com as crianças, da mulher que está ali sendo auxiliadora do marido, muitas vezes está por trás das câmeras, entre aspas, por trás das câmeras, fazendo com que o marido ele possa evangelizar, com que o marido possa ser um pastor, com que o marido possa ser um comportor, possa ser um trabalhador, e ela está ali auxiliando, e muitas vezes se desdobra em 10, em 1000, né? É mãe, é dona de casa, trabalha fora, estuda, pratica exercício físico, está na missão na igreja. Então, assim, a mulher ela tem um papel muito importante. E você, mulher, né? Eu estou direcionando para a mulher. Saiba que você é muito amada por Deus, que Ele jamais vai desistir de você, Ele jamais vai desistir de fazer com que você o conheça e que Ele lhe dê um novo nome, né? Então tenha isso em mente, tá certo? Então eu trouxe aí a Sara, né? Para finalizar, a gente sempre fala mais de personagens bíblicos e a gente tem mencionado mais homens. E aí eu quis hoje trazer para vocês a Sara. E aí tem assim, Sara arrependeu-se de ter zombado de Deus, e ela fez, e ele a fez, né? Mãe e princesa de uma grande nação. Então, por mais que a gente duvide, por mais que às vezes a gente tente sair dos trilhos e tente tomar conta do nosso destino, né? Deus ele tá ali. Enquanto você está tentando puxar para um lado, dizer não, Deus me prometeu que seria assim, em vez de eu esperar, eu estou com pressa. Eu vou por aqui, tentar pegar um atalho. Eu vou tentar fazer na frente, eu vou tentar agir para ele, eu vou tentar ajudar a Deus. Não façam isso. Porque assim, por mais que você fizer, a promessa de Deus e a vontade dele, ela vai se cumprir independente do que você fizer. Mas pode acabar te gerando consequência. Pode acabar te gerando aí uma dor que seria evitável, né? Se você aguardasse a vontade de Deus, se você estivesse em plena consciência de que Ele está tomando conta da situação. Como o autor daquele livro falou, né? O Mark Finley, ele diz que na câmara hiperbárica você tem que confiar no técnico. Você está ali dentro, você tem que passar horas ali, mas você tem que confiar de que o técnico ele está ali olhando tudo que está acontecendo e que ele vai tirar você dali.
Então, se você está num deserto, se você está numa situação difícil, se você está querendo pegar um atalho, pensa se essa tua atitude, se esse teu atalho vai gerar consequência para você e para outros, pensa se isso vai realmente ajudar a Deus. Porque Deus não precisa de ajuda. O que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir, certo? Então, tenham isso em mente. Mulheres, né? Mulheres estão amadas por Deus, né? Então, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. E eu agradeço mais uma vez vocês estarem assistindo. Compartilhem com quem vocês quiserem, principalmente as mulheres. As mulheres precisam cada vez mais de força, né? Mais da palavra de Deus, mais do auxílio de Deus e mais de mulheres que estejam juntas a outras mulheres, né? Deem força umas às outras, porque Deus, ele tem cuidado de nós, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e se inscrevam no canal e compartilhem para essa palavra chegar a outras pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus.